Quando o pai de Uichi se casou, suas amadas mãe e irmã mais velha disseram para ele que a partir daquele momento era para ele pôr sempre sua família em primeiro lugar e se tornar um bom pai. E com o mesmo sorriso de sempre, ele respondeu que com toda certeza iria fazer isso. Voltando ao presente, ele se apresenta para Yotsuha, dizendo que era um prazer conhecê-la. E Yotsuha se levanta com um sorriso no rosto, se apresentando e dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam, e que quando criança ela costumava visitar sempre a casa deles para brincar com Uichi. O pai de Uichi, mantendo seu sorriso, responde ter certeza de que essa era a primeira vez que eles se viam, mas mudando de assunto ele fala que era admirável o fato deles dois estarem estudando. E dessa vez falando com Uichi, ele revela ter ficado emocionado quando soube que seu filho irá prestar exames para a faculdade, principalmente quando soube que não é nada fácil aplicar para aquela profissão sem se esforçar muito. Seu pai então fala que estará torcendo por seu filho com todo o seu coração, e enquanto ele falava para ele dar o seu melhor, Uichi agradece, pensando que seu pai estava realmente torcendo por ele. Isso até ele falar que era para Uichi se esforçar para entrar no departamento farmacêutico, deixando Uichi desapontado, e logo tenta corrigir seu pai, dizendo que irá tentar a faculdade de veterinário. Mas seu pai o ignora completamente, puxando um pacote de cookies de nozes e dizendo para Uichi dividir com sua amiga. E assim ele fala novamente para seu filho dar o seu melhor, pois ele estará torcendo por ele. Após seu pai sair do quarto, Uichi revela em um tom de decepção que é alérgico a nozes, e que não importa quantas vezes ele diga isso, seu pai nunca se lembra, o que faz Uichi levar a crer que seu pai nem se importa com ele de verdade, mesmo que tudo que ele fale faça parecer o contrário. Uichi estava cansado de ter esperança, somente para se decepcionar logo em seguida. Mas enquanto ele pedia desculpa por falar esse tipo de coisas, Yotsuha de repente puxa um pacote de cookies que ela mesma fez, e sorrindo ela fala para ele comer os que ela trouxe, e ela comerá os que o pai dele deu, fazendo assim Uichi, que estava deprimido, voltar a sorrir. Por outro lado, o pai dele andava pelos corredores da casa com seu sorriso inabalável, dizendo em pensamentos que ele é um ótimo pai. Quando o Taco ficou daquele jeito, ele começou a mandar dinheiro para ela sem que ela precisasse pedir, pois era o dever de um bom pai não deixar sua filha sofrer, e ele é um ótimo pai que pensa em seus filhos. Até mesmo quando o estado mental de sua esposa começou a decair, ele estava lá para ajudar. E assim vemos um flashback onde ela explicou tudo o que tinha acontecido na escola de Utako, e que por conta disso ela não conseguia mais dormir direito e estava cada vez mais exausta. Em seu trabalho, as pessoas estavam começando a falar dela pelas costas e dizendo que ela estava faltando demais. Ela não queria que Uichi se preocupasse, mas ela já estava no seu limite. Ela não sabia mais o que fazer, pedindo então ajuda para seu marido. E ele, como um bom pai, tentou animá-la, dizendo que era uma pena e que era para ela aguentar firme. Ao ouvir isso, a mãe de Uichi entra em colapso, começando a gritar com ele, perguntando por que ele não entendia o quanto ela tem se esforçado. E enquanto ele falava em pensamentos que o que ela estava passando era realmente duro, sua esposa mostra seu pulso cortado para ele, dizendo que tudo aquilo era muito doloroso e que ela já não queria mais existir. Até que Uichi de repente chega em casa e vê tudo aquilo, e ficando desesperado, ele fala que sua mãe não podia morrer. E mais uma vez, como um bom pai e diferente de Uichi, que perdeu a compostura, ele rapidamente chamou uma ambulância. No hospital, Uichi pedia desculpa incontáveis vezes, dizendo que estava tão sobrecarregado com a escola que não percebeu pelo que ela estava passando. Uichi então fala que irá ajudar o quanto mais ele puder, e diferente dele, que perguntava se ela estava com muita dor, seu marido somente fala que era bom que o corte não tinha sido profundo. Isso faz ela novamente perceber que, ao contrário de seu marido, Uichi realmente entendia ela. Ele era gentil e se preocupava com ela, e isso deixava ela muito feliz. Voltando ao presente, o pai de Uichi fala que aquela casa já não era mais a mesma e estava toda bagunçada. Tinha também o problema envolvendo o Taco, mas tirando isso, nada mudou na família tranquila e feliz deles desde aquela época, e isso tudo se devia ao fato dele ser um ótimo pai. De outro lado, Yotsuha fala que irá usar o banheiro, e ao fechar a porta do quarto, ela fala em pensamentos que já sabia o que acontece nessa família, pelo menos a maior parte dos acontecimentos. Uichi tem uma irmã mais velha preguiçosa, um pai desinteressado e uma mãe mentalmente instável, todos em conjunto atormentando ele, onde no futuro original eles conseguiram quebrar sua última esperança de viver. E enquanto andava pela casa, Yotsuha fala consigo mesma que jamais irá perdoar essa família, e assim, caminhando pela cozinha e mexendo nos remédios da mãe de Uichi com uma expressão cheia de ódio, Yotsuha fala que quer vingança. Na linguagem das flores, um trevo de 4 folhas aparentemente também significa vingança, e era disso que Yotsuha estava atrás nesse exato momento. Aqueles
bastardos que atormentaram e acabaram com a vida de Uichi são o mal puro. Ela nunca os perdoará por atormentarem Uichi, nem por eles ficarem se divertindo por aí enquanto Uichi sofria, muito menos aqueles que não entendem nada sobre ele. Todos eles deveriam ficar longe dele, pois Uichi seria muito mais feliz se eles não existissem. E essas palavras nos levam a uma das tentativas de Yotsuha para salvar Uichi, onde ela fez com que a mãe dele fosse para uma clínica psiquiátrica. Sua irmã mais velha por algum motivo foi presa, e seu pai foi transferido para longe a trabalho. E enquanto Yotsuha falava que agora ele estava sozinho e que tudo finalmente ficaria bem, Uichi de repente desaba no chão e começa a chorar de tristeza, o que faz Yotsuha perceber que o que ela tinha feito jamais faria ele feliz. Ela não entendia o conceito de família, já que foi criada em um orfanato, mas na visão dela, a família de Uichi só machucava ele e ele deveria somente abandoná-los de uma vez. Uichi sempre falava que no passado todos eles eram gentis, mas agora eles tinham mudado, da mesma forma que os outros amigos dele também mudaram. Yotsuha não conseguia entender o que tinha de tão especial nessa família. Ela realmente não entendia, mas ela compreendeu que vingança não era a resposta. Então o que ela fez dessa vez foi pegar os medicamentos da mãe de Uichi e espalhá-los pela sala. E enquanto a mãe de Uichi se perguntava quem poderia ter feito essa maldade com ela, suspeitando de sua filha Utako, Yotsuha, que passava por ali, chama o pai de Uichi para conversar. Fazendo assim, a mãe de Uichi começar a prestar atenção, dizendo para si mesma que Yotsuha é aquela que roubou o Uichi dela. Quando o pai de Uichi pergunta o que Yotsuha precisava, ela pede para ele tentar entender melhor sua esposa. E enquanto ela ficava surpresa com as palavras de Yotsuha, a nossa protagonista continua, dizendo que a mãe de Uichi parecia estar realmente sofrendo. E como ele parecia não entender nada sobre isso, Yotsuha decidiu perguntar aos vizinhos. E todos falaram que a mãe de Uichi parecia estar passando por maus bocados por causa de sua filha mais velha. Yotsuha então fala que sabia que ela sempre foi uma mãe carinhosa para Uichi e Utako. E como uma mãe maravilhosa e gentil, ela se esforçou muito além da conta por sua filha Utako. Ela foi muito além de suas capacidades. E mesmo machucada, ela continua se esforçando. Tão duro ao ponto de Yotsuha ter que se meter nesse assunto, pois se ela se esforçar ainda mais, ela com toda certeza irá quebrar. Ao ouvir as palavras de Yotsuha, a mãe de Uichi começa a chorar, ao contrário de seu marido, que com o mesmo sorriso de sempre, simplesmente concorda com Yotsuha, dizendo que ela realmente trabalha duro pela família. Em pensamentos, Yotsuha fala que aquele homem era um completo caso perdido. Não importa o que ela fale, ele jamais entenderá. Mas o real objetivo dela tinha sido cumprido, e com isso, a hostilidade que a mãe de Uichi tem com ela provavelmente irá desaparecer, e assim ela começará a ouvir ela. Desse modo, Yotsuha complementa, falando em voz alta que a mãe de Uichi acabou esquecendo o que sempre foi o mais precioso para ela, e que no desespero para encontrar alguém que entendesse sua dor, ela acabou atormentando essa pessoa preciosa. Ao ouvir aquilo, a mãe de Uichi parece ter compreendido perfeitamente o que tem feito até agora. Yotsuha, por outro lado, continuava com seu discurso, falando que no final de tudo ela não tinha culpa, já que ninguém entendia ela e era muito doloroso passar por tudo aquilo sozinha. Mas se algum dia ela lembrar do que é precioso para ela, certamente ela irá ser atormentada pela culpa do que fez. Yotsuha então fala que não gostaria de vê-la sofrendo ainda mais, pedindo assim para que seu marido cuidasse dela. E enquanto ele concordava com ela parecendo um robô com frases prontas, a mãe de Uichi, que tinha ouvido tudo aquilo, desce as escadas, vai até a sala e senta no sofá, permanecendo em silêncio por alguns segundos. Ao olhar para a frente, ela nota o pacote com a lembrancinha que Yotsuha deu a ela. Como ela havia jogado aquele pacote de qualquer jeito, o conteúdo meio que acabou saindo do pacote. E então uma foto e um cartão são mostrados. No cartão, Yotsuha dizia ter encontrado uma foto nostálgica, a qual ela iria moldurar. E vendo aquilo, a mãe de Uichi fica com uma expressão séria. E em pensamentos, ela se perguntava por que aquela pirralha se metia tanto em sua vida. Mas que pensando melhor, Yotsuha tinha razão. Aquilo era realmente importante para ela. Algum tempo depois, Yotsuha se despede de Uichi, falando consigo mesma que para fazer Uichi feliz, ela irá fazer com que aquela família seja feliz também. Ela irá pouco a pouco transformá-los em pessoas melhores. Certamente vai levar um bom tempo, mas isso é algo inevitável. Ela fará isso para, se caso Uichi decida permanecer em casa com sua família, ele possa ser feliz com eles. E se caso ele decida sair de casa, ele possa sair em paz e sem sofrimento. Seu objetivo é a felicidade de Uichi. Emoções egoístas como raiva e o desejo de vingança não importam mais para ela nesse ponto. Ela com toda certeza irá se tornar o trevo de 4 folhas da sorte na vida de Uichi, e não o trevo de 4 folhas da vingança. Mas enquanto ela pensava, o Sr. Trevo novamente entra em ação, respondendo a mensagem de Utako, que dizia que iria sair para pegar alguns doces. O Sr. Trevo então responde que estava se sentindo sozinho e que era para ela manter seu celular por perto.
Indo em busca de alguns doces, o Taco sai de seu cativeiro e começa a revirar os armários de sua casa. Até que em um dos armários ela acaba encontrando os remédios para a depressão de sua mãe, que misteriosamente estavam posicionados em sua gaveta cheia de guloseimas, deixando ela sem entender nada. E então nos é mostrado um rápido flashback onde é revelado que foi Yotsuha quem colocou o pacote de medicamentos ali. Voltando ao presente, sua mãe pega ela no ato, com seus remédios na mão, e assim ela entende que foi o Taco quem espalhou todos os seus medicamentos na sala algumas horas atrás. E novamente nos é mostrado outro flashback, onde Yotsuha espalhava os medicamentos pela sala. Sua mãe então assume que o Taco iria fazer aquilo novamente, e enquanto sua filha não entendia nada, ela fala que o Taco certamente estava fazendo isso como ato de vingança por ter levado bronca no outro dia. E sem tempo para alguma resposta, sua mãe, se acalmando, fala que sua filha não podia mais permanecer desse jeito, sendo uma reclusa e estando desempregada. O Taco, revoltada, fala em pensamentos que não entendia nada do que estava acontecendo, já que ela nem sabia da existência daqueles remédios, falando então que sua mãe era muito tóxica e extremamente irritante. Ela estava tão irritada que não conseguia mais aguentar aquilo. Ela não queria mais ter que ouvir sua mãe, já que era muito estressante. Ela odiava tudo aquilo, e repetindo essas palavras várias vezes ela começa a correr e sai de casa, ao mesmo tempo que sua mãe chamava por ela e pedia para ela escutá-la até o fim. Saindo de casa, o Taco fala consigo mesma que já não conseguia mais ficar ali, pois ela não era mais feliz. E sendo assim, ela simplesmente devia acabar com sua própria existência, pois se ela desaparecer, todas as coisas ruins irão junto. Tudo que ela precisava fazer era pular na frente daquele carro que passava, mas ao ver a velocidade que o carro estava, ela de repente fica paralisada, e tremendo de medo, ela fala que aquilo era assustador. E após isso, colapsando no chão, ela fala consigo mesma que certamente iria ser muito doloroso e assustador, e ela não conseguia fazer isso. Como ela odeia sentir dor e se esforçar para alguma coisa, o Taco sempre correu na direção do que era mais fácil ou divertido de se fazer. Acabar com sua existência é algo que só é possível com muito esforço, então ela não conseguia fazer isso. Mas em casa ela já não conseguia mais jogar seus jogos em paz e sua mãe tóxica está sempre presente. No quarto ao lado, seu irmão mais novo está sempre fazendo saliências com sua namorada. Era agonizante passar por tudo isso e ela já não conseguia mais ficar naquela casa. Sentando em um banco, o Taco fala em pensamentos que não conseguia fazer nada e isso estava começando a irritá-la ainda mais. Desse modo, ela começa a se perguntar o que deveria ser capaz de fazer para ser feliz e ficar confortável. E enquanto ela não sabia a resposta, de repente alguém passando por ali chama por ela, perguntando se fez ela esperar muito e tentando confirmar se ela era mesmo a Taco. E ao mesmo tempo que ela ficava confusa, a pessoa em sua frente fala que recebeu seu e-mail. E novamente nos é mostrado que quem enviou o e-mail foi Yotsuha. O homem então revela que foi marcada uma entrevista para um emprego de meio período e que essa entrevista seria nesse local. E enquanto o Taco permanecia sem entender a situação, o homem pergunta qual era o motivo para ela escolher aquele parque e por que ela estava de pijamas. Mas em pensamentos ele logo fala que não tinha o que fazer a não ser aceitar, já que todos os seus outros empregados subitamente pediram demissão, após uma foto dele aparentemente revendendo card games de forma ilegal ser vazada por alguém anônimo, fazendo assim seus empregados se demitirem por acharem essa conduta dele ilegal. E ao mesmo tempo que ele dizia para si mesmo que precisava de toda a ajuda que conseguir, o Taco assume que foi sua mãe quem arrumou essa entrevista de emprego sem que ela pedisse. Desse modo, o Taco fala em um tom de voz alto que nasceu sem o dom de conseguir se esforçar ou de trabalhar duro, então ela não podia fazer coisas como ter um emprego. O cara, surpreso, pergunta do que ela estava falando, já que ela consegue se esforçar quando o assunto são jogos. O Taco fica completamente surpreso ao ouvir aquilo, e então o homem revela que ele faz parte de uma empresa de jogos, e o serviço consiste em jogar e procurar por bugs. É um serviço extremamente fácil de fazer. No e-mail enviado a ele, dizia que o Taco consegue ficar até 20 horas seguidas jogando, até mais que isso se precisar derrotar algum chefe no jogo, o que leva ele a falar que ela jamais conseguiria fazer isso sem se esforçar de verdade, e que ela ser capaz de se esforçar tanto assim era algo incrível, e ela na verdade era muito talentosa. O Taco fica paralisada ao ouvir aquilo, e então ela logo começa a se perguntar se realmente conseguia se esforçar, mas as palavras do Sr. Trevo ainda estavam muito fortes em sua mente, palavras de que ela não conseguia trabalhar duro pois nasceu sem esse talento. Isso até o homem em sua frente falar que pessoas conseguem trabalhar de forma incansável quando se trata de algo que gostam, e ver ela fez ele perceber que ela é exatamente esse tipo de pessoa, e sorrindo ele fala que tem certeza de que ela conseguirá trabalhar duro nesse emprego. O Taco ainda não entendia bem a situação, mas aquelas palavras fazem ela começar a pensar que nesse caso aquele emprego não poderia ser tão ruim assim. Ela talvez seria mais feliz vivendo assim do que ficando somente trancada em casa ou desaparecendo desse mundo. E enquanto ela pensava, o homem fala que gostaria que ela já começasse no próximo dia, perguntando então se ela gostaria de fazer um teste para ver se gosta do emprego. Ficando animada, o Taco responde que irá tentar, e logo após isso vemos que Yotsuha estava observando tudo de perto,
certo, e seu plano estava andando corretamente até agora. Ela descobriu o talento de Utako para essa carreira de jogos após voltar incontáveis vezes no tempo tentando várias coisas diferentes. Saindo do local, Yotsuha fala que Utako era realmente uma irmã mais velha muito problemática, mas no momento em que ela saía, Utako recebe uma mensagem. Ao olhar, ela nota que era o Sr. Trevo, falando que sabia de um caminho ainda mais fácil e feliz. No dia seguinte, Yotsuha aparece na casa de Uichi dizendo que não via ele desde o dia anterior, e assim ela corre para dentro de casa abraçando ele e dando bom dia. Uichi então comenta que não tinha por que ela ficar com saudades, já que eles se veem todo dia, e Yotsuha sorrindo fala que ver ele todos os dias deixava ela muito feliz. Após isso, dando uma olhada para a sala, ela nota que a mãe dele estava ali, e assim ela novamente entrega um pacote para ela, pedindo perdão pela intrusão. A mãe de Uichi ainda ficava levemente desconfortável com Yotsuha novamente vindo até sua casa, e Yotsuha responde que como eles estão se preparando para as provas de admissão para a faculdade, eles precisavam estudar muito, e Uichi estava ensinando ela. Ao ouvir sobre as provas de admissão, a mãe de Uichi logo começa a pensar que se ele for para a faculdade, ele provavelmente sairá de casa e irá abandoná-la. Ela não queria que isso acontecesse, pois se Uichi a deixar, ninguém mais será gentil com ela. Ela não podia deixá-lo desaparecer. Ela precisava manter ele por perto a qualquer custo. Mas enquanto ela pensava essas coisas, Yotsuha de repente encontra uma cápsula de remédio e pergunta se ela tinha deixado cair por acidente, e então colocando aquela cápsula em cima de um armário. E ao mesmo tempo que Yotsuha saía da sala, a mãe de Uichi lembra do passado, onde seu filho extremamente motivado falava que iria se tornar um veterinário. Logicamente, naquela época ela ficou muito orgulhosa dele, dizendo que estaria torcendo por ele. Até que em pensamentos ela fala que as taxas de uma faculdade de veterinário geralmente são muito caras. E desse modo, desde aquele dia ela decidiu guardar dinheiro para seu filho quando ele precisasse. E era exatamente naquele cômodo onde ela guarda o envelope com dinheiro para Uichi. E assim ela fala consigo mesma que no passado ela costumava apoiar os sonhos de seu filho com todo o seu coração. E fazendo uma expressão aflita, ela começa a se perguntar se estava tudo bem mesmo ela continuar agindo da forma como ela vem agindo atualmente. Subindo as escadas, Yotsuha encontra Uichi novamente, e então pergunta se estava tudo bem em não dar um oi para a irmã dele. Uichi responde que sua irmã saiu de casa logo cedo pela primeira vez em muito tempo, e vendo ele confirmar o que ela queria saber, Yotsuha fica aliviada, pois tudo estava indo de acordo com o que ela planejou, e Utako deve estar nesse momento em uma empresa de jogos. Para a felicidade de Uichi, Yotsuha precisa fazer aquela família ser feliz também. Sua mãe irá agora voltar ao seu eu do passado pouco a pouco, e Yotsuha fará questão de que ela nunca mais aprisione Uichi. Para sua irmã mais velha, Yotsuha fez ela descartar seu falso senso de infelicidade, guiando ela a um trabalho adequado e então reintegrando ela novamente à sociedade. Já para o pai, Yotsuha até agora não encontrou um método eficaz para lidar com ele, mas se a mãe e a irmã de Uichi mudarem, ele certamente não irá causar muito dano. As coisas estavam andando na direção certa. Nesse ponto, tudo deve começar a funcionar corretamente, mas ela ainda precisava descobrir como desmascarar aquela pessoa misteriosa. E baseado em como Uichi ficou no último dia, ele certamente deve ter alguma ideia de quem possa ser essa pessoa. Ela se perguntava como poderia descobrir mais sobre esse assunto. Por outro lado, Uichi em pensamentos fala que sua mãe ultimamente tem estado mais calma, e sua irmã que vive reclusa saiu toda arrumada essa manhã. Ultimamente, a vida na escola tem se tornado melhor, e estranhamente em casa também. Isso faz ele se questionar se deveria perguntar sobre aquilo para Yotsuha, mesmo estando assustado de qual seria a resposta dela. Ao mesmo tempo, Yotsuha se perguntava como faria para tocar nesse assunto delicado com ele, até que ela percebe que era estranho ela ficar quieta demais quando está com ele, já que em todas as vezes que ela voltou no tempo ela sempre foi energética e falante, ela precisava dizer alguma coisa. Mas antes dela falar algo, Uichi é quem abre a boca primeiro, chamando seu nome e deixando ela surpresa. Ele então logo pergunta o que ela fará após se graduar no ensino médio, e Yotsuha responde que era muito repentino e que ela não chegou a pensar nisso direito, mas sorrindo ela fala que quer permanecer ao lado dele. Vendo como ela realmente se sentia, faz Uichi tomar a coragem que precisava, e então ele fala que se tudo der certo e ele puder entrar na faculdade e sair de casa, ele gostaria de viver junto com ela, pois ele tinha certeza de que desse modo eles dois serão felizes. Yotsuha fica em choque com aquela proposta repentina, e ficando corada ela fala que ficaria realmente feliz. Após isso ela se levanta e fala animada que eles serão muito felizes vivendo juntos. E enquanto Uichi ficava contente por ela ter gostado da sugestão, Yotsuha ainda eufórica fala que ele nunca tinha dito isso para ela antes, e que isso deixava ela muito feliz. Em pensamentos ela fala que dessa vez ela definitivamente fará com que isso aconteça. E abraçando Uichi completamente animada, ela fala para eles dois darem seu melhor para realizar esse plano. Uichi concorda com ela e fala que antes de tudo eles ainda precisavam estudar muito. Por outro lado, Utako estava toda arrumada e parecia esperar por alguém, até que ela lembra das mensagens do Sr. Trevo na noite anterior
anterior. Ele tenta convencê-la de que coisas como trabalho são cansativas e que ao invés disso ele conhecia um método muito melhor. E assim ele fala para o Taco não ir trabalhar no dia seguinte, e mandando uma localização ele pede para que ela vá até o local marcado, pois tem alguém que ele quer que ela conheça. Voltando ao presente, um cara usando máscara chama por o Taco, e então retirando parcialmente a máscara ele fala que era um prazer conhecê-la. O garoto então se apresenta dizendo que seu nome é Toya, e ao vê-lo o Taco parece ter ficado completamente encantada por ele. E assim, novamente voltamos para a noite anterior, onde o Sr. Trevo fala que seu conhecido gostaria de se encontrar com ela. Ela responde que como estava reclusa há muito tempo, ver muitas pessoas deixava ela estressada. O Sr. Trevo então fala que seu conhecido tem a mesma aparência de um dublador famoso que o Taco é fã, e que ele até mesmo pintou seu cabelo para ficar ainda mais parecido com o tal dublador. E mandando uma foto do garoto, o Sr. Trevo pergunta se ela não achava eles bem parecidos. O Taco, emocionada, fala em pensamentos que aquele garoto era totalmente o seu tipo ideal. E voltando ao presente, o garoto fala que estava feliz em vê-la, e que quando viu uma foto dela, ele se apaixonou à primeira vista, já que ela é super fofa. O Taco fica totalmente em choque com aquelas palavras. Ela mal conseguia crer que um cara tão bonito na visão dela estava afim de alguém como ela. Parecia até mesmo um sonho. Toya então fala para eles irem logo aproveitar o encontro, assim pegando na mão dela e deixando o Taco sem jeito e corada, falando em pensamentos que era a primeira vez que ela segurava as mãos de um homem. Toya, vendo que ela parecia nervosa, fala que era exatamente como ele pensava e ela é realmente muito fofa, fazendo o coração dela bater ainda mais forte. E enquanto o encontro seguia, o Taco já estava começando a gostar de Toya. Até mais do que isso, ela já parecia estar completamente apaixonada por ele. Ela achava o rosto dele lindo, ele era muito gentil e ainda por cima gosta dela. Isso só podia ser amor verdadeiro. Mas ao mesmo tempo que ela pensava, Toya novamente tira sua máscara. E então ele pede se o Taco gostaria de namorar com ele, já com a intenção deles se casarem. O Taco imediatamente responde que sim e que adoraria. E novamente em pensamentos ela fala que quase fez burrada ao pensar em escolher trabalhar, mas que casar com Toya e deixar aquela casa certamente será o caminho mais feliz para ela. E o Sr. Trevo é aquele que sempre mostra a ela como ser feliz de verdade. E enquanto ela se perdia em pensamentos, Toya, com uma expressão séria, fala que a verdade é que ele não pode se casar nesse momento. E quando o Taco pergunta o motivo, ele responde que está devendo dinheiro pois virou fiador de um amigo, e que por conta disso ele não tinha confiança de que poderá fazer ela feliz até que ele consiga pagar essa dívida. E é por isso que ele não pode se casar agora. O Taco fica desapontado ao saber disso, já que ela queria sair daquela casa o mais rápido possível e ser feliz junto com Toya. E interrompendo seus pensamentos, Toya pergunta se o Taco por acaso não conseguiria arrumar 5 milhões de ienes para ele, deixando ela sem respostas naquele momento. Indo para casa, ela se perguntava como faria para arrumar aquele dinheiro todo, até que ela recebe uma mensagem do Sr. Trevo, dizendo que ela já tinha comentado com ele sobre um certo dinheiro que ela achou em um dos armários em sua casa. E assim o Sr. Trevo fala para ela roubar aquele dinheiro. O Taco fica indecisa, mas o Sr. Trevo responde que estava tudo bem e que Toya é um conhecido de confiança, e que tendo o registro bancário e o selo, eles conseguiriam tirar todo o dinheiro sem problemas. Era muito fácil e ela só precisava pegar aquelas duas coisas. O Taco aflita fala que não queria fazer isso, pois sua mãe ficará furiosa quando descobrir. Mas o Sr. Trevo novamente responde que tudo ficaria bem, e que quando ela se casar com Toya era só ela nunca mais chegar perto de sua casa. E enquanto o Taco começava a ficar convencido, o Sr. Trevo fala que se ela não fizesse isso, ela ia ser obrigada a continuar naquela casa aguentando tudo aquilo, sendo infeliz e miserável. E quando o Trevo pergunta se era isso que ela queria, o Taco responde que jamais iria querer isso. E assim o Sr. Trevo fala que sabe o quanto ela odeia se esforçar, mas que agora era só ela se esforçar um pouco, e então ela poderia agarrar a felicidade com suas próprias mãos. Na manhã seguinte, o It se preparava para ir para a escola, e sua mãe então pergunta por que ele estava saindo tão cedo. Assustado, ele dá bom dia, e responde que irá mais cedo para poder estudar para os exames de entrada da faculdade. E enquanto sua mãe ficava perplexa com aquilo, Yotsuha aparece dando bom dia para Uchi, e logo depois eles saem para a escola. Por outro lado, o Taco se esgueirava silenciosamente pela sala. Pela sua felicidade, ela estava prestes a fazer algo horrível. Em pensamentos, ela fala que era exatamente como o Sr. Trevo disse. Ela precisava agarrar a felicidade com suas próprias mãos. E desse modo, ela entrega a folha de registro bancário e o selo nas mãos de Toya. Naquela noite, enquanto estudava, Uchi recebe uma mensagem de Yotsuha, mas antes que ele pudesse responder, ele de repente começa a escutar algo que parecia como uma discussão no andar de baixo. Ficando curioso, ele decide descer as escadas. Chegando na sala, ele se depara com sua mãe completamente alterada, dizendo que seu selo e seu registro bancário desapareceram. E assim, ela imediatamente culpa o Taco de ter roubado. Ela responde que não fez nada, mas sua mãe a chama de mentirosa, já que ela notou que o Taco estava usando um colar que parecia ser bem caro no dia anterior. E ficando ainda
Ainda mais irritada, ela pergunta se o Taco já tinha gasto o dinheiro e exigindo que ela devolvesse. O Taco responde que ela era irritante, então revela que não podia devolver, porque o dinheiro todo se foi, e ela tinha dado tudo a alguém chamado Toya. Ouvir aquilo deixa sua mãe incrédula, e então ela pede para que o Taco mande o contato desse tal Toya para ela. Mas o Taco responde que não podia, pois aparentemente Toya apagou todas as suas redes sociais e informações de contato. Ela não sabia mais nada sobre ele. Sua mãe fica ainda mais incrédula ao ouvir o que sua filha tinha feito, e assim ela fala que eles precisavam chamar a polícia. Mas o Taco responde que era impossível, já que pessoas desse tipo geralmente fogem para o outro lado do oceano. Pelo menos foi isso que um conhecido dela, vulgo o Sr. Trevo, disse. Por algum motivo, o Taco não revelou o Sr. Trevo para sua família. Desesperada, a mãe de Witch cai de joelhos no chão, perguntando o que eles fariam agora e dizendo que tinha muito dinheiro guardado naquela conta. Aquele precioso dinheiro era o futuro daquela família, e também era o dinheiro que ela vinha guardando para as despesas da faculdade de seu filho. E enquanto Witch ficava confuso ao ouvir aquilo, sua mãe, soltando um sorriso, fala que agora não tinha mais jeito, e Witch não poderá mais ir para a faculdade. Witch, ainda tentando processar tudo aquilo, fica surpreso que sua mãe estava guardando dinheiro para ele, mas então responde que não precisava de dinheiro, pois se suas notas forem boas o suficiente, ele poderá ser isento de pagar mensalidades, e que mesmo que isso não funcionasse, tudo ficaria bem desde que ele fosse para uma universidade pública, então ela não precisava se preocupar com isso. Mas enquanto Witch falava, seu pai, que ouvia tudo aquilo calado até agora, de repente solta um grito, dizendo que agora não era hora de discutir sobre isso. E ao mesmo tempo que Witch ficava assustado, seu pai fala que o precioso dinheiro da família tinha sido roubado, e então ele chama Witch de egoísta por ainda estar tentando correr atrás de seus próprios sonhos nessa situação, mas que como ele é um bom pai, é nessas horas que ele precisava ser firme também. E assim ele fala que se Witch tem tempo para se preocupar com faculdade, ele também tem tempo para trabalhar e recuperar aquele dinheiro perdido. E como um ótimo pai, ele fala para todos eles juntarem forças para corrigir o erro de um dos membros da família, pois esse era o verdadeiro significado de família. E enquanto Witch ficava desesperado com aquelas palavras frias de seu pai, o Taco, abrindo um sorriso, logo concorda com ele, dizendo que ao contrário dela, que não tem o talento de se esforçar, o Witch tem e pode muito bem cobrir ela nisso, assim falando para ele dar o seu melhor no lugar dela, pois eles são família. Witch estava completamente encurralado e sendo incapaz de falar algo, e quando ele pergunta se aquilo não estava estranho, sua mãe, que ainda estava caída no chão, responde em pensamentos que toda aquela situação estava muito esquisita. Witch sempre se esforçou ao máximo para poder realizar seus sonhos. Ela jamais poderia fazer ele desistir de seus sonhos. Como mãe, ela precisava ficar do lado de seu precioso filho. Mas ao contrário de seus verdadeiros pensamentos, o que a mãe dele fala é que ele precisará desistir da faculdade, assim permanecendo naquela casa. Ela então fala que já estava no seu limite, e que agora que tudo isso aconteceu, se ele deixá-la, ela certamente irá acabar com a própria existência. E enquanto sorri, ela fala que Witch jamais teria coragem de abandonar sua mãe, que sempre torceu muito por ele, pedindo assim que ele ficasse. Seu pai logo concorda com as palavras dela, falando assim que em tempos difíceis como esse, eles precisavam se unir e fazer seu melhor juntos. Tudo isso pela preciosa família deles. Witch parecia estar no limite enquanto ouvia aquilo, até que Yotsu aparece de repente, ficando assustada com o que estava vendo diante de seus olhos. Ela decidiu vir dar uma olhada, já que não recebeu nenhuma resposta de Witch, mas ela não conseguia compreender como aquela briga estava acontecendo. Essa rota estava um desastre e ela precisava voltar no tempo logo, mas quando ela gira o ponteiro do relógio, nada acontece, e isso deixa ela ainda mais desesperada, já que aparentemente era impossível voltar no tempo agora.